Isso aqui que é o ponto-chave aqui do vídeo, né? Como que a gente faz para criar hooks customizados. Então, presta bastante atenção aqui. Primeiro, eu vou importar. Você pode usar as importações dos outros hooks dentro do seu hook customizado. Isso é o ponto-chave para você conseguir criar esses hooks. Você precisa saber que você consegue importar isso. Então, aqui dentro, eu vou importar use state e use effect, exatamente igual a gente fez lá no index, né, para buscar o dado. A gente precisa do useEffect chamando a função e depois passando para um estado. É isso que a gente vai fazer. Import useState useEffect from React. Aqui embaixo a gente vai fazer uma função, ela pode ser uma constante, pode ser um function, pode ser uma constante mesmo, para ficar um pouco diferente. Com esse useEffect vai ser igual, a gente já recebe um parâmetro e cria aqui a função. Esse parâmetro, o que a gente precisa passar para fazer um fetch? A gente precisa da URL, certo? Então eu vou passar essa URL como parâmetro. Então eu vou colocar aqui URL. Diferença aqui do hook para um componente padrão. Ó. Primeira diferença nítida, que aqui você não tem aquele props, você passa uma props. Aqui você recebe como se fosse uma função qualquer, tá? Então como se fosse, você recebe como parâmetro da função que você quiser. No caso aqui eu estou passando URL. Beleza. Aqui dentro a gente vai fazer a lógica igual a gente fez em qualquer componente. A gente vem aqui, faz um useEffect. Esse useEffect é uma arrow function e aqui é o caso de chamada dele. No caso aqui eu vou fazer uma chamada sempre que a URL mudar. Então URL eu vou colocar no useEffect. E aqui dentro ele também não pode ser assíncrono. Então eu vou colocar um const fetch data que vai ser async, igual a gente fez lá, uma arrow function. E aqui no useEffect eu vou chamar o fetch data. Simplesmente assim, como se fosse um componente. A única diferença entre um hook customizado e um componente é que ele não retorna um HTML como os outros componentes retornam. O que ele retorna aqui vai ser uma variável, como outro qualquer. Então, o que a gente vai fazer aqui no fetchData? A gente vai fazer um const response, mesma coisa do outro, né? Igual await, fetch, igualzinho ao outro. Fetch, aqui a gente abre, a gente passa a URL que a gente está recebendo aqui em cima. Depois, a gente vai fazer um const JSON, vai ser igual await response.json. Agora a gente tem que armazenar isso aqui em uma variável, igualzinho a gente fez aqui. Nesse caso, pensa como componente. Você precisa armazenar num estado. Então, const, a gente pode passar, por exemplo, data, set data, igual, use state. Vamos começar como null nesse momento. E aqui a gente faz um set data, passando JSON. E pronto, ele vai armazenar aqui nesse data esse valor desse JSON aqui. Então, isso aqui já está construído, nosso hook customizado aqui para fazer uma busca. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa de retornar o dado. Então aqui embaixo, ao invés da gente retornar um HTML, como a gente faz no componente comum, aqui a gente vai fazer return, abre aqui o array e a gente retorna o data, que é justamente esse dado aqui de cima. A gente precisa de exportar, export default, não pode esquecer disso, useEffect, como a gente faz em qualquer componente, né? A única diferença aqui entre um hook customizado e um componente é que ele retorna um JavaScript aqui, ele não retorna um HTML, como os outros componentes retornam, beleza? É bom usar o array para a gente retornar várias coisas se a gente quiser. Isso aqui já vai funcionar. Se eu salvar isso aqui agora, vier aqui no index, eu posso simplesmente, ao invés de usar isso tudo que eu criei aqui, tudo que eu escrevi aqui, ó, useEffect, o fetch use, eu posso apagar isso tudo, inclusive esse useState, eu posso apagar tudo, apagar esses hooks aqui de cima, ver aqui, import, useFetch from e importar aqui a minha função que eu criei, que é o nosso hook customizado. Então aqui, useEffect, aqui dentro do componente, ó, eu vou começar a usar o useEffect ao invés de usar tudo aquilo. Const, pode chamar o que você quiser aí. Eu vou abrir aqui o nosso array, que vai ser justamente esse array aqui. Eu vou pegar o primeiro parâmetro como data, vai ser igual. Aqui a gente usa useFetch, que a gente acabou de criar. E aqui são os parâmetros. A gente tem um parâmetro aqui justamente da URL, né? Então aqui, ó, acabei apagando, né? Deixa eu pegar aqui de novo, ó. JSON-placeholder.typecode.com/users. Eu vou vir aqui no site, useEffect, passar aqui uma string com exatamente essa URL, a URL que eu quero buscar os dados. Então, mesma coisa que a gente já estava fazendo aqui, né? Agora aqui, em vez de userList, vai ser data. Vai ser data. Porém, aqui no useEffect, o data é inicializado como nulo, né? E não é um array. Então, aqui a gente precisa colocar uma interrogação, que ele só vai entrar numa app se o data for válido, for um array válido. Então, a gente salvando isso aqui, ó, e vindo aqui no nosso código, ele continua funcionando perfeitamente, ó. Agora, para a gente fazer uma busca de algum lugar, em qualquer lugar desse site, qualquer componente que a gente quiser, é claro que esse exemplo é um exemplo mais simples, então ele só tem um único caso de busca aqui, né? Mas se a gente fosse fazer uma busca em qualquer lugar que a gente quiser no código, é só a gente usar o nosso useEffect que a gente criou. Então, para qualquer tipo de busca que a gente quisesse fazer, a gente poderia simplesmente usar o useEffect. Simples assim. Vou até entrar nessa API aqui, ó, para fazer um outro exemplo com vocês. Deixa eu descer aqui. Ele tem aqui, por exemplo, ó, vamos supor que a gente quer pegar os posts, todos os 100 posts aqui, ó.
eu clicar aqui, eu tenho essa URL aqui, ó, post, né? Eu posso vir aqui, fazer, por exemplo, pode ser post data, por exemplo, vai ser igual use fetch e passar essa URL. Agora, se eu colocar um console log post data aqui, ó, e salvar isso, o site está pegando aqui meu post data, tá vendo? Na posição 0 está aqui, ó, os 100 post datas. Então, a gente consegue usar aqui o useFetch para chamar qualquer API que a gente quiser quando a gente for inicializar esse projeto. Eu vou apagar esse aqui porque não é necessário, no caso que é só os usuários, e pronto. A gente criou aqui um hook customizado para fazer uma chamada de API usando aqui uma URL qualquer. Então, a gente consegue reutilizar esse hook em qualquer lugar do nosso sistema. Isso aqui é muito útil para melhorar o seu código, para deixar o seu código mais limpo, o seu código mais profissional, usar aqui esses hooks customizados. Agora,